bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje nesse canal YouTube, recebendo o magnífico, o maior, o nosso querido amigo corintiano, Guilherme Boulos. Guilherme, um prazer estar contigo. Queria apresentar para vocês aquele que é uma das nossas esperanças, expressão aí maior da renovação da política, mas também, por que não dizer, para a gente entender como é que foi se trançando na vida desta pessoa a relação dela com a política e com a psicanálise e com a filosofia e com o sofrimento humano. Guilherme, eu tô querendo te ouvir assim, como é que chegamos até aqui? Né? Falar sobre a tua vida, né? De onde você veio, para onde você vai, né? Como é que você se meteu nessa? Você que é agora candidato a deputado federal pelo PSOL nas eleições de outubro. Puta, Cristiano, essas são as questões, né? De vida. Às vezes eu me pergunto como é que eu vim parar nessa, né? Mas eu assim, sou filho da classe média paulistana. Uhum. Meus pais médicos, professores universitários, o que já coloca para nós um lugar que, de certo privilégio, que a maioria das pessoas não tiveram acesso, poder estudar numa boa escola, não te faltar nada, ter um cenário de estabilidade familiar, de estabilidade financeira. E eu já ouvi muito a pergunta, às vezes num tom até de deboche, mas você tá fazendo um movimento sem teto? Você não é sem teto. Sim. Esquerda caviar. A esquerda caviar, sim, a gente toma nas nossas vidas decisões que vão nos dando sentido, né? Você tomou as tuas, quem está acompanhando a gente tomou também as suas. E um dado momento, eu moleque ainda, adolescente, né? Seu pai é muito exigente, muito bravo, sim, ele é professor, não era não? Não era uma pessoa, meu pai e minha mãe era mais brava. Tá. Né? Mas, assim, eles me permitiram poder ter uma visão de sair daquela bolha segregada que é para um jovem de classe média de São Paulo. Porque alguém como eu ia falar, eu vou ficar aqui, eu moro num prédio aqui, eu tenho os meus amigos do prédio, eu vou viver aqui, eu tenho a escola particular, eu tenho os meus amigos da escola particular, vamos para aqueles lugares também hermeticamente fechados. Vou casar mais ou menos ali, vou no clube ali também. Vou fazer minha faculdade, vou decidir o que eu quero da vida e segue. Meus pais me permitiram ver o outro lado que muitas vezes a gente não vê. Então, assim, meu pai, quando eu era criança, e sofria um pouco com isso, porque são as ausências, né? Quando eu era criança, meu pai passava, às vezes, uma semana, duas, na Amazônia, em aldeia indígena, fazendo campanha de tratamento contra a malária, de combate à malária em aldeia indígena. E vinha e trazia as histórias e contava. Minha mãe, ambos trabalharam no SUS a vida toda, e minha mãe, hoje ela coordena um ambulatório de mulheres vítimas de violência do Hospital das Clínicas. Esse núcleo, e ela chegava em casa à noite e contava a história dos pacientes, das pacientes. E isso foi permitindo uma abertura. E eu fui, logo cedo, começava a questionar, porque tem gente na rua, tem gente que começa a ver uma realidade que foi se tornando invisível, né, para nós. Foi meio que parte da paisagem ter alguém ali. Isso não é um problema, isso não é uma questão. E foi. E isso era o quê? Anos 80? Anos 90. Anos 90. Anos 90. Né? Ali estamos falando aí de 96, 97. Eu tinha 15 anos de idade. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Fui montar o Grêmio Estudantil na escola que eu estudava. A primeira coisa. Qual foi o que estava? Aí comecei a acertar a arrecadação de alimentos para levar para as ocupações do MST. Já tava alimento lá, hein? Já tava comida lá. E aí eu falei, agora eu tomei uma decisão, comecei a sentir também que precisava dar passos. Aí eu fui estudar numa escola pública, fui estudar no Fernão Dias, no colegial. Clássico, Fernão Dias. Fernão Dias. Ocupação, aí. A primeira ocupação grande daquela onda. Estudei no Fernão, também fizemos um movimento estudantil, Grêmio, juntei gente no Fernão e tal. E teve uma experiência que me marcou, Christian, que eu fui, já estava conhecendo gente da militância e tal,
e fui participar de uma equipe que estava fazendo alfabetização de jovens e adultos numa favela aqui na zona norte de São Paulo, na favela do Flamengo, pelo método Paulo Freire. E aí, pô, você chega e convive com essa realidade, você vê as pessoas, porque o método Paulo Freire é muito isso, né? As pessoas não é aprender o beabá, ler e escrever, aprender a ler o mundo de outro jeito. E os choques de mundo que vem junto. E aquilo pra mim foi encantador. Falei, porra, é isso, é por aí. E fui acumulando essas experiências e daí resolveu prestar filosofia. Aquilo sem o qual tudo continua tal e qual. Mais ou menos isso. Aliás, eu acho que a gente foi da mesma época lá na FEFELESH, né? Vladimir, você. Eu lembro, assim, né? Dos corredores. Foi isso. Aí eu falei, pô, queria... E tinha uma sanha, começava a ler. O tempo que eu não estava fazendo alguma coisa de militância, eu estava lendo, estudando. Aí fui estudar marxismo, fui estudar. E me encantei pela filosofia também. Meu pai gostava muito de filosofia, gosta, e eu falei, vou fazer a faculdade de filosofia. E no ano que eu entrei na faculdade de filosofia, no ano seguinte eu fui morar numa ocupação do MTST, em Osasco. Me conta isso, como é que aconteceu você? E foi esse encontro? Puta, foi uma lição, pra mim, uma lição de vida incrível. Chegava com a nossa crença iluminista de classe média universitária, que chegava e achava, não, eu vou aqui, eu já tenho o meu saber, eu vou aqui explicar para as pessoas como é que é o mundo, como que a gente faz para levar, transmitir esse saber. E, puta, bicho, os maiores professores que eu tive, e aqui, pô, eu adoro meus professores da faculdade, tive aula com a Marilena, tive aula com o Vladimir, tive aula com grandes professores na filosofia, mas eu saía da faculdade de filosofia, pegava a Raposo Tavares, ia para Osasco, e quando era noite fria, tem a fogueira da ocupação, onde as pessoas se reuniam contando seus causos. A aula, para mim, o aprendizado muito maior era ali. De você ver, Christian, gente que às vezes nunca tinha sentado num banco de uma escola, te dando lições de vida, de solidariedade. Aquilo me formou. Minha verdadeira escola foi no movimento. E ali era a cozinha coletiva, era a tia da cozinha, era a turma que se organizava, era o pessoal revivendo as suas histórias, era o processo de empoderamento que uma ocupação e que a luta do movimento social traz. Mas ali vieram também certas paixões, né? Que a gente... De toda sorte. De toda sorte, de todo gênero também. Inclusive, depois a minha paixão pela Natália, minha companheira, que eu conheci no movimento, anos depois. Ah, tá, eu pensava que era... Não, eu fui morar numa ocupação em 2002. 2001, comecei em 2001, 2002 eu fui de vez, barraquinho de lona e tal, e fui. A Natália entra no movimento um pouco depois, era um pouco mais jovem que eu, ela entra em 2005 no movimento, numa ocupação em Taboão da Serra, que eu já coordenava essa ocupação, e a gente vai morar junto os trapos, foi lá por 2009, 2010. Então, você passou quanto tempo morando efetivamente numa ocupação? Morando ali na ocupação de Osasco, 1 ano e meio, 2 anos, depois eu fui indo para ocupações, morando depois em comunidades, fiquei meio nômade, indo para um lugar, para outro, até me estabelecer em Taboão da Serra, justamente nessa época, 2004, 2005. Aí eu moro 9 anos numa casa em Taboão da Serra, que era numa ocupação. Mas era uma ocupação dos anos 90, que já estava consolidada, que já era praticamente um bairro. Foi um loteamento feito numa ocupação. E aí depois, quando eu caso com a Natália de vez, a gente tem a Sofia, tem a Laura, aí eu fui morar no Campo Limpo, que é do outro lado da ponte do Taboão, mas que é mais perto da casa dos pais dela, e aí, enfim, é onde eu moro até hoje. E participou de muitas invasões, porque todo mundo diz, não, eu vou votar no Boulos, porque ele vai me tirar a casa, ele vai invadir a minha casa. Como é que funciona como é que foi a tua experiência nesses momentos mais duros também, mais difíceis, né? Como é que é isso? Porque muita gente imagina que é uma coisa, vamos dizer assim, de desapossar, mas pelo que eu entendi não é bem assim. É um jeito de você criar negociação, de você criar espaço de conversa, de você realocar as pessoas, né? Pô, Cristiano,
eu te digo que eu tive 2 fases de lidar com essa ideia de o movimento é invasor. Minha primeira fase era de muita raiva quando alguém falava isso. Sim. O movimento vai tomar sua casa, porque eu tava ali. Pra mim o movimento não é uma abstração. É a dona Joana, é o seu Francisco, são aquelas pessoas que eu convivia e convivo e que eu sei a história de vida e que, porra, eu me lembro de um cara que, quando eu entreguei a chave da casa pra ele em 2019, em Santo André, com 70 anos de idade, ele pegou a chave, num conjunto que uma ETST construiu, ele falou: ô Boulos, eu tô com 70 anos, eu nunca tive uma casa na minha vida. Aquilo me impactou. Quando terminou o evento da entrega das chaves, eu chamei ele, encontrei ele e falei: me conta. Ele falou: trabalho desde os 10 anos de idade, na lavoura, na roça, na Bahia. Meu pai brigava com a minha mãe, batia nela, separou. Minha mãe me trouxe criança para São Paulo num pau de arara. Eu trabalhei de tudo que você possa imaginar. Trabalhei de gari, catei latinha, trabalhei em metalúrgica, mas isso nunca me deu condição de ter uma casa. Eu vivi de aluguel a vida inteira e hoje aqui eu tenho a primeira casa. Então, quando eu vejo alguém falar, porra, vagabundo, invasor, não quer trabalhar, é a imagem desse senhor que me vem à mente. Então me dava uma raiva de falar: puta, você não sabe o que você tá falando, cacete. Você não foi lá, você não conhece. E tinha uma coisa também que era de não entender o que tá em jogo na luta do movimento. Porque, porra, esse negócio de vai tomar, não vai tomar a casa de ninguém. O que o movimento faz, Christian? O movimento identifica imóveis que estão abandonados há 10, 20, 30, 40 anos, que às vezes devem mais imposto que o valor do próprio imóvel. É um prédio vazio no centro, como tantos desses que estão aí, é um grande terreno, que é da especulação imobiliária, é do grande proprietário, é da empreiteira, é do fundo imobiliário. Esses imóveis, pela lei, pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, não é o Estatuto do MTST, não é a minha vontade, já deveriam ter sido desapropriados e transformados em moradia popular. Isso é a lei. Só que isso não acontece pelos vários lobbies, pressões da política brasileira. Então, o movimento junta as pessoas que mais precisam, gente como esse companheiro, ocupa os imóveis para pressionar o poder público a fazer aquilo que ele deveria fazer de qualquer jeito. Não é a casa de veraneio de ninguém, não é a casa que a tua tia deixou para alugar, não é, é disso que nós estamos falando. Nós estamos mexendo não com a sua tia, nós estamos mexendo com um fundo imobiliário lá de Dubai, que tem um monte de imóvel que deixa para poder especular. E aí, num segundo momento, eu fui também absorvendo isso. E isso foi muito legal na campanha de 2020, porque quando eu me tornei, dizer assim, político, uma figura política para representar essa luta, era o Boulos vai invadir tua casa, o Boulos vai invadir tua casa. E aí a gente encontrou uma forma de tratar isso com mais ironia. E serenidade. E serenidade. Um diálogo, com explicar, você falou, é assim, não é assim, não é isso aqui é um meme, isso aqui é uma fake news e a realidade é essa, mas também deixar de trazer isso como uma raiva da pessoa que está falando e brincou. Por exemplo, na campanha de 2020 a gente fez o quadro Boulos invadindo sua casa. E eu ia lá na casa das pessoas. Tudo bem? Foi genial. E aí você começa a quebrar aquele estereótipo. Não, que o comunista barbudo que vai chegar com as famílias com uma marreta, estourar teu cadeado. Escuta, e a psicanálise? Como é que no meio disso tudo você ainda teve espaço, tempo, desejo para se aprofundar aí nos estudos psicanalíticos? Chegou a atender um pouco? Me conta do lado escutador do Guilherme. A maior motivação foi uma motivação, antes de tudo, do meu próprio sofrimento, né? Então, eu, moleque ainda, e comecei a fazer análise, né? Comecei a fazer análise e para mim a relação com a psicanálise era dessa, de analisando. Teve uma vez que eu fui pra Argentina, você sabe, a psicanálise lá. Terra santa da psicanálise. E tava tendo fui já no movimento social e tava tendo o movimento piqueteiro, tava naquele auge, fazendo manifestações, era um movimento de desempregados, a crise na Argentina brutal, o Menem tinha destruído o país. Tinha tido um massacre, uma manifestação do movimento piqueteiro, em que a polícia foi lá
meteu bala, matou 2 militantes, feriu outros tantos. E foi logo depois desse massacre que eu fui lá. E fui num bairro de periferia de Buenos Aires para visitar, conhecer o trabalho do movimento social, de cooperativas e de não sei o quê. E calhou que nesse dia estava tendo um espaço que eles chamavam de grupos de reflexão. Eram psicanalistas lacanianos, mas tinha uma referência no Pichon Rivière. Os grupos operativos, eu tive lá também, a Ana Quiroga. Tinha uma turma e que eles estavam fazendo uma roda, eu entrei lá na sala, me deixaram ficar, tinha umas 30 pessoas. As pessoas estavam no dia que teve o massacre. E ele começou a conduzir por um processo de escuta muito qualificada, um processo em que as pessoas começaram a falar. As pessoas estavam angustiadas, imagina ter participado daqui. E elas começaram a falar, e elas começaram a chorar, e isso engatou com as histórias de sofrimento, de humilhação que as pessoas tinham sofrido ao longo das suas vidas. E esse processo, que durou ali 1 hora e pouco, foi de uma tal maneira importante e empoderador para as pessoas que participaram, que eu falei, puta merda. Eu preciso entender isso aqui. O que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui. E eu fui estudar psicanálise. Estudei de maneira autodidata, fui ler Freud, fui ler Lacan, é mais difícil de ler, mas fui me aventurar também. Vai Celtinha, mas chega lá também. E fui, e aí fiz um curso, já tinha terminado a faculdade de filosofia, fui fazer um curso de especialização em teoria psicanalítica na PUC, depois fui fazer escola lacaniana, me encantei, porque eu falei, porra, olha, e essa coisa, e fui entendendo o quanto a psicanálise é importante, não só para a vida, mas para a política, Christian. Essa escuta qualificada, quando a gente fala, porra, a esquerda deixou de fazer trabalho de base, que é uma coisa que se ouve muito, porque a esquerda deixou de escutar. Às vezes a gente tem aquele discurso político tradicional, que é a coisa do o cara que chega com a verdade, o líder para as massas, o líder que vai chegar, e que muitas vezes é um discurso demagógico, é um discurso que instrumentaliza o outro, que não consegue compreender, não está aberto para a demanda do outro. Quando a escuta, e essa escuta que a psicanálise permite, que não é simplesmente a escuta do bar, é a escuta psicanalítica. Transformativa, né? Ela é essencial para a gente construir uma relação verdadeira, uma relação de estar junto, de lutar junto, de construir junto. E eu fui entendendo isso. Tentei me aventurar na clínica por um aninho, no meu consultório, tive alguns pacientes. Olha mas só. Depois eu desisti da empreitada. E daí veio a tua pesquisa lá com o Lotufo, no HC, como a participação política transforma a relação depressiva das pessoas, né? Me fala um pouquinho como é que aconteceu isso? Essa foi uma linha à parte. Porque eu, aí já no movimento, né, na história nas ocupações, eu comecei a ouvir uma fala que era repetitiva, de lugares diferentes, de pessoas que não se conheciam. Uma fala que era, eu estava deprimido, eu estava deprimida, estava tomando remédio, estava na cama, não conseguia fazer nada, não tinha vontade de nada. E quando eu vim aqui pro movimento, mudou. Eu parei de tomar remédio. E eu tô bem, eu tô melhor do que eu nunca tive. Eu falei, o que é isso? No primeiro momento isso me soou meio igrejeiro, um discurso. E eu falei, isso começou a vir, eu falei, eu quero... O que está em jogo aqui, né? E aí eu procurei o Lotufo já tinha relação com meu pai. Ele falou, você topa fazer um mestrado, eu queria fazer nisso, pode ser? Ele falou, vamos. Aí preparamos uma pesquisa quanti-quali. Então fizemos um trabalho de pesquisa quantitativa, de entrevistas aprofundadas. Como deve ser na ciência. Deve ser. Tá? E impressionante, assim, o que vinha. Primeiro o resultado. Isso não era uma coisa isolada. Nós trabalhamos, pegamos 300 pessoas que estavam entrando nas ocupações, aplicamos esses questionários, escala hospitalar de ansiedade, são questionários muito limitados, é o que tem, eles te dão um parâmetro limitado, mas é o instrumento que estava ali. Aplicamos em pessoas que estavam entrando nas ocupações, que toparam fazer, e depois de um certo período que estavam nas ocupações, aplicando de novo. E a redução de sintomas de depressão e de ansiedade era brutal, na média. Aí pegamos as pessoas que tinham uma redução de sintoma mais expressiva e fizemos uma entrevista aprofundada. Quali. Uma hora de conversa, de pesquisa, com questionário estruturado e tal. E era impressionante o que vinha.
Cristian. Tanto da história anterior, do que levou à depressão, de algum modo, e como disso, olha, o movimento, e não era um movimento, não é a política, é a comunidade. Sim. Aqui eu não estou sozinho, aqui é uma comunidade, aqui eu percebi que eu sou importante, eu achava que eu não era nada. Um depoimento que volta para mim sempre, que é uma mulher, uma senhora que disse, eu me sentia pior que chinelo de R$1. Hoje eu descobri que eu tenho voz, eu posso sou andar alguém, de chinelo. Se eu quiser, eu posso ter o chinelo, não Posso sou o chinelo. andar com o chinelo por aí. E é impressionante o quanto isso modificou a vida das pessoas. Porque era ali, e isso tinha a ver com a solidariedade, com a relação de cooperação, com o mutirão na ocupação, com a cozinha coletiva, com as assembleias, e as pessoas iam crescendo, até na postura. Gente que chegava curvada lá, dizendo desculpa para qualquer coisa, de repente se descobriu e estava ali no seu lugar se valorizando. Mas tem gente que vai dizer, olha, mas isso é um engajamento assim, de identificações, de idealização, de funcionamento de massa. Será que é só isso? Será que é só isso ou tem uma diferença a mais assim na relação com o desejo mesmo? Na relação com a potência de transformar a si, o mundo? O que você acha? Eu acho que, lógico, tem essa dimensão. Né? Como tem nos nossos engajamentos sociais de forma geral. Né? Mas eu acho que tem uma coisa ali de despertar de um sujeito desejante. Né? No sentido de que não é qualquer política, vamos dizer assim, que produz isso. E que é uma coisa... Veja, o caso de uma senhora. Eu até relatei no meu livro Sem Medo do Futuro, que eu fiz um capítulo dedicado para essa experiência, para esse aprendizado no MTST. Tem uma senhora que ela era de uma ocupação e ela era uma das pessoas mais caladas, ela era visivelmente tinha um peso, né? Tinha uma coisa assim de silenciamento, de humilhação, de um conjunto de experiências dolorosas que dava para ver no rosto, na feição dela. E passou um tempo, ela já estava no movimento e tal. Um dia eu estava na Secretaria de Habitação, junto com outras pessoas do movimento, numa reunião para discutir políticas habitacionais para aquela ocupação. E ela estava ao lado, sem saber que a gente estava, num guichê de atendimento na sala ao lado. E era aquelas repartições que tinham aquelas... Dá para você ouvir tudo do outro lado, aquelas drywall. E a gente na reunião, e ela chegou para pedir uma informação sobre um auxílio aluguel que ela ia receber, que foi parte da negociação do movimento, e trataram ela mal, quando não sei o quê, não sei o quê. E aquela senhorinha que só dizia, sim senhor, que se passar do seu lado por olhar para você ia se desculpar, de repente chegou e falou, olha, se vocês não me tratarem direito aqui, eu vou lá voltar para a ocupação, vou falar com as pessoas do movimento e a gente vai vir fazer uma manifestação aqui na porta. Ou seja, se isso não é uma transformação respeito, né? subjetiva, Sim. de como a pessoa... Sabe, isso são centenas de casos como esses, de pessoas que foram também se fortalecendo e numa relação de reconhecimento com os outros. Não é uma relação de pura idealização. É uma relação de deixar uma invisibilidade, deixar um sentimento de não ser ninguém, de ser pior que um chinelo de R$1, e falar, pô, eu sou alguém, eu sou visível, eu tenho... O meu desejo tem lugar nesse mundo, minha voz tem lugar nesse mundo. Então, isso tem muito a ver com escuta também. E aí, professor, deputado federal, como é que você vê assim o futuro próximo? Como é que vai acontecer na sua vida no ano que vem, vamos dizer assim? A pergunta pra gente fechar aqui esse percurso pela tua vida, pela tua história. Cristiano, eu quero seguir dando aula. É lógico, às vezes a militância política e a atuação política não te permite fazer tudo o que você quer. Eu não deixei de dar aula nas minhas campanhas e como militante político do movimento, porque é uma coisa que eu gosto, me dá prazer. Professor Guilherme Boulos, então. Isso não é simplesmente a profissão, o meio de ganhar dinheiro, é uma coisa que me dá prazer e eu quero manter isso. Né? Uma coisa que também me apavora é essa ideia de alguém que não... tudo bem, você se dedicar à política, e a política é uma atividade digna para se dedicar, necessária.
né? Uma das profissões impossíveis, diria Freud. Psicanalista, professor e político. Eu escolhi logo me meter nas três. A confluência das três. Mas me apavora um pouco essa ideia de você se tornar um político e não conseguir fazer outra coisa além da política. E a política depois se tornar... Você se torna dependente até financeiramente de um jeito que vira uma coisa... que vai te engolir. E que perde a dimensão, porque a política tem que ter a dimensão do sonho, tem que ter a dimensão da utopia. Se a política vira o teu meio de sustento puro e simples, você perde isso. E você vai começando a aceitar coisas, a atrair aquilo que você acredita. Então eu quero manter professor, mas lógico, quero no ano que vem ter a oportunidade de estar no Congresso Nacional para fazer um enfrentamento ao Centrão, a toda essa laia que está lá, ajudar a fazer as transformações, que nós vamos ter um desafio de reconstrução do Brasil tremendo, né? Tá aí, gente. Guilherme Boulos, pessoa com P maiúsculo. Uma das coisas que eu mais admiro no Guilherme é que tem todo esse repertório, toda essa experiência de vida, mas é alguém que é capaz de aprender com o outro, é capaz de aprender com a experiência, é capaz de se meter aí para Brasília para descobrir como é que isso funciona. E eu acho que repetir essa trajetória tão legal, né? De se aproximar com humildade, com carinho, com relação à experiência, para poder mudar no tempo e naquilo que é, assim, a experiência das pessoas mesmo. Orgulho máximo de estar contigo. Obrigado, Christian. Sem palavras, Tamo junto. Irmão. Tamo junto.